Estado totalitário é um tigre que procura devorar o povo e eles devem matá-lo ou lesioná-lo gravemente. A sua própria segurança depende disso. Um dos temas principais da história é a batalha incessante entre a servidão e a liberdade, onde o poder centralizado por poucos se impõe a muitos versus a ideia de expressar o poder de forma mais centralizada, onde o indivíduo se revela livre de controlar a sua própria vida. A liberdade é o direito de viver como desejamos, nada mais. Recentemente, esta batalha tem sido unilateral, uma vez que os governos em todo o mundo adquiriram imensos poderes à custa das liberdades individuais. As liberdades que tomávamos por garantidas, tais como a capacidade de controlar o nosso corpo, negócios, propriedade ou procedimentos médicos, ou simplesmente dizer o que pensamos, estão sob séria ameaça. Levanta-se uma questão importante. Por que é que hoje em dia tão poucas pessoas parecem importar-se com a liberdade? Por outras palavras, por que é que estamos a permitir a emergência de uma forma totalitária de governo e a permitir que os burocratas e os políticos controlem a mais preciosa de todas as coisas, a nossa única oportunidade de experimentar a vida? Alguns irão afirmar que a resposta é simples. Quando uma crise ocorre, o homem ou mulher comum é incapaz de agir no seu melhor interesse e, por isso, precisamos de um governo praticamente omnipotente para nos manter seguros. Mas tal resposta ignora uma lição histórica crucial. Quanto mais próximo um Estado se aproxima do controle total, mais a raça humana sofre. O totalitarismo nunca se afigura solução, independentemente do problema. O totalitarismo representa sim uma doença social da pior espécie. É necessária uma explicação melhor do que a falsa e ignorante afirmação da sua necessidade, para explicar a aceitação moderna desta forma de domínio. Pretendo enumerar 3 fatores primordiais que podem explicar este fenómeno. Primeiramente, a tendência humana para aceitar o status quo. Segundo, um sistema de ensino que está efetivamente a doutrinar as pessoas para adorarem o Estado. E terceiro, uma população tão assoberbada pelo medo que a maioria das pessoas não está a pensar com clareza. Que as pessoas conseguem adotar crenças e aderir firmemente a elas sem que lhes sejam apresentadas justificações, ou se tais crenças são verdadeiras, é um fenómeno relativamente comum. Entre as coisas que mais provavelmente aceitamos como uma espécie de fé social, depreendemos as práticas, costumes e instituições dominantes da sociedade em que nascemos. Os seres humanos, por outras palavras, são propensos ao que se chama um preconceito de status quo. Este preconceito, contudo, é benéfico para o funcionamento de uma sociedade, pois o mundo é demasiado complexo, muitas instituições sociais revelam-se demasiado complicadas e as nossas mentes bastante limitadas. Logo é necessário abstrair e delegar muita informação. Ou como escreveu o matemático e filósofo Alfred North Whitehead, a civilização avança ao aumentar o número de operações importantes que conseguimos realizar sem pensar nelas. O preconceito do status quo pode ajudar a explicar porque é que tantas pessoas aceitam passivamente a forma moderna, tecnocrática, ditatorial que se está a se levar, mesmo quando esta começa a atingir proporções patológicas. O mundo dominado por governos estatais representa o que a maioria das pessoas sabe e por isso parece quase natural ser governado desta forma. Porém, nem tudo o que aceitamos inquestionavelmente sobre a nossa sociedade é de natureza benéfica. Dada a impossibilidade de uma utopia, todas as sociedades, passadas e presentes, têm práticas, costumes ou instituições que impedem ou impediram o florescimento social. E aqui reside o principal problema com o respectivo preconceito do status quo. A maioria das pessoas não consegue distinguir entre as coisas que promovem o bem-estar social e as que não o promovem. Desde o sacrifício humano, ao canibalismo, à crença de que o imperador era a encarnação de uma figura divina, ou que a cor da pele ou a casta determinava o valor do indivíduo, não faltam práticas culturais e instituições sociais que desfrutaram da conivência e aceitação das massas, mas que para os estranhos, ou com o passar do tempo, parecem irracionais, absurdas ou meramente usuais de forma a preservar o poder de certas pessoas. Devido a um preconceito geral de status quo, quando uma prática ou instituição se estabelece em alguma sociedade, é provável que essa prática seja vista pelos membros dessa sociedade quase automaticamente como normal, correta e boa. Todavia, enquanto o preconceito do status quo cria uma tendência para as pessoas aceitarem automaticamente as práticas e instituições da sua sociedade, o status quo não se mantém para sempre, pois a mudança ocorre. Algumas instituições são abandonadas enquanto outras permanecem entrincheiradas durante séculos. O Estado moderno começou a sua ascensão em meados do século XVII, enquanto outras formas de organização política, tais como as monarquias, existiram durante muito mais tempo. É pertinente então questionar o que está a permitir que a ideologia estatal atual permaneça no status quo, mesmo quando atinge estas proporções patológicas e destrutivas do controle total. Isto leva-nos ao segundo fator que contribui para a aceitação do totalitarismo. O Estado moderno tem sido muito bom a ganhar a batalha das ideias e a doutrinar as massas para ver um Estado cada vez mais controlador como necessário e justificado.
Embora muitos meios tenham sido utilizados para realizar este feito, tais como a propaganda desenfreada dos meios de comunicação e da indústria do entretenimento, o controle do sistema de ensino é talvez o maior instrumento de doutrinação do Estado. Os anos mais formativos da nossa vida, quando estamos mais curiosos e receptivos, são passados numa instituição controlada pelo Estado. E se definirmos a educação como ensinar a pensar e a doutrinação como ensinar o que pensar, é evidente que a doutrinação é o que ocorre nas escolas, desde o nível elementar até ao nível pós-secundário. É irrelevante se crescemos na Rússia stalinista, na China moderna ou na Coreia do Norte, ou se vivemos no Ocidente domesticado pelos tecnocratas globalistas. Foi-nos sempre ensinado que a forma de governo sob a qual vivemos é a melhor forma de governo e que sem ela seríamos todos pobres e indigentes. A doença correria de forma desenfreada e o caos instalaria-se. Ou como Murray Rothbard escreveu na sua obra Educação, Livre e Obrigatório, cada sistema educacional politicamente controlado inculcará mais cedo ou mais tarde a doutrina da supremacia do Estado, quer como direito divino dos reis, quer como vontade do povo na democracia. Uma vez aceitada essa doutrina, torna-se uma tarefa quase sobre-humana quebrar o estrangulamento do poder político sobre a vida do cidadão. Tem tido o seu corpo, propriedade e mente nas suas garras desde a infância. Um povo libertaria mais cedo a sua presa. Um dos meios mais eficazes de doutrinar os jovens para aceitarem a doutrina da supremacia do Estado é assegurar que a sua escolaridade não consegue distinguir entre o ideal do governo moderno e a realidade do seu modo de funcionamento, pois no Ocidente aprendemos os checks and balances, a distribuição do poder, a capacidade de todos terem uma voz igual através do mecanismo do voto democrático, como somos todos iguais perante a lei, como os nossos líderes são benevolentes e como os governos agem no interesse do povo. Mas não nos são ensinadas as enormes falhas que existem nos governos modernos, da corrupção desenfreada, da psicopatologia de muitos dos que estão no poder, as agências de inteligência invasivas e o secretismo, a ineficiência e desperdício, da desigualdade entre governantes e governados e da destruição económica, que é um subproduto da maior parte da regulamentação governamental. Tendo a versão idealizada do governo moderno impressa nas nossas mentes, a maioria das pessoas passa a vida a acreditar que é assim que o Estado moderno funciona. Ou como Michael Parenti escreveu sobre a conjuntura americana, o enorme fosso que separa o que os líderes americanos fazem no mundo e o que os americanos pensam que os seus líderes fazem é um dos grandes resultados de propaganda da mitologia política dominante. Para além do preconceito status quo e da doutrinação desenfreada, a propagação do medo também promove a aceitação do regime totalitário, pois como John Adams, um dos pais fundadores da América, reconheceu, o medo é a fundação da maioria dos governos. Se se consegue manter uma população com medo, diminui-se consideravelmente a possibilidade das pessoas refletirem e questionarem se o controle total do Estado irá produzir destruição económica e sofrimento em massa, pois o medo interfere com a capacidade de pensar, ou como Edmund Burke afirmou, nenhuma paixão rouba tão eficazmente a mente de todos os seus poderes de ação e raciocínio como o medo. Os Estados modernos apenas precisam de se agarrar a alguma forma de ameaça, estrangeira ou doméstica, real ou imaginária, e com a ajuda dos meios de comunicação social e dos algoritmos de censura das redes sociais, conseguem convencer a população de que a ameaça é de proporções apocalípticas e que apenas aqueles que estão no governo a podem derrotar. E como Conor Boyack explica no seu livro Feardom, o medo incapacita a sua vítima, encorajando-a a submeter-se em hesitação às soluções propostas pelos outros. Estas supostas soluções são frequentemente oferecidas por conspiradores coniventes que procuram capitalizar a indefensibilidade do indivíduo, tal como um predador que induz um estado de paralisia temporária na sua presa. Em vez de agir, a pessoa medrosa é agredida. Se é o medo, a doutrinação e o preconceito de status quo que estão a contribuir para a aceitação do governo totalitário, o que podem fazer aqueles que ainda valorizam a liberdade para desviar a trajetória desta forma patológica de governo? Podemos usar todos os meios que dispomos para ajudar a vencer a guerra da informação e para revelar aos políticos e burocratas o que realmente são: indivíduos famintos de poder, frequentemente psicopatas ou narcisistas que estão a levar as sociedades modernas à ruína. Precisamos de acordar mais pessoas para alguns factos simples. Aqueles que estão a tentar controlar-nos não são os nossos salvadores. E o totalitarismo continua a ser totalitarismo, independentemente da desculpa utilizada para o justificar. Historicamente, a liberdade é uma coisa rara e frágil. Foi resultante dos impasses de potenciais opressores. Em todo lado há aqueles que estão preparados para a suprimir por outras coisas que brilham mais no momento. A liberdade não é simplesmente o direito dos intelectuais a fazer circular a sua mercadoria. É, acima de tudo, o direito das pessoas comuns a encontrar espaço para si próprios e um refúgio contra as presunções desenfreadas dos seus apostadores.